Cargos de santo. São inúmeros os cargos exercidos nos candomblés. Cada nação tem seus correspondentes cargos, sendo certo que, embora variem as denominações, na maioria das vezes correspondem ao desempenho das mesmas funções. Muitas vezes, em casas da mesma nação, há cargos que não se usam, por razões de tradição própria, ou mesmo por carência do ocupante. Os cargos de santo são outorgados diretamente pelo zelador da casa, pelas divindades manifestadas, geralmente a do próprio zelador ou daqueles que já contêm vários anos de iniciação, ou ainda por vontade dos orixás revelada através do oráculo, inclusive da pessoa que irá receber o oiê. Geralmente os cargos são distribuídos aos filhos de santo que já possuam razoável tempo de iniciação religiosa e de frequência na casa, ainda que não iniciados naquele próprio terreiro, dada a responsabilidade intrínseca e ao grau de confiança depositado. É pouco usual, porém não impeditivo, que determinados cargos sejam outorgados a pertencentes de outros candomblés, que embora não frequentem a casa, a visitam em diversas ocasiões, devendo estar presentes nos momentos em que tal cargo deverá ser exercido. Isto se dá quase sempre quando os cargos têm caráter honorífico, ou quando a casa prescinde de outra pessoa capacitada para aquele senhor. Citamos o caso de Pejigas, Axoguns, Alabês, Equedes, etc. Os cargos não são exclusivos dos médios de incorporação, elegum, digam, montar, podendo ser atribuídos aos não rodantes, tais como Ogans e Equedes. Cada oie requer necessariamente uma afinidade entre a função a ser desempenhada e o orixá daquele que receberá o cargo, devido às atribuições que lhe cabem ou caberão. Nem sempre aquele que receberá o oie já domina as funções atinentes ao cargo. É preciso que ele possua as condições para tal. Muitas vezes esta avaliação é subjetiva e, como dissemos, caberá ao outorgante, mesmo que os demais não a entendam ou concordem. Normalmente, é após a outorga do cargo, que o exercente será precisamente orientado e instruído para o bom desempenho. Os cargos podem ser renunciados, muito embora isto signifique grande desfeita à casa e ao outorgante, bem como podem ser também destituídos dos outorgados, com exceção dos cargos de Ogã e Equede, que são vitalícios. Geralmente a segunda hipótese ocorre por negligências repetidas do exercente, fazendo com que o próprio outorgante lhe destitua, por sua inexplicada ausência da casa, ou ainda pela necessidade de ocupação do cargo, quando o exercente precisa se ausentar do candomblé por muito tempo. Os cargos não são obrigatoriamente vitalícios, podendo ser remanejados entre os filhos de santo, seguindo-se o mesmo critério da outorga, ocasionando que alguns filhos, ao longo dos anos, tenham exercido vários cargos no mesmo candomblé. Contudo, raramente há rebaixamento dos cargos exercidos pelo mesmo filho de santo. Os cargos não são acumulados pela mesma pessoa, mas sim as funções. Por exemplo, a Iaquequerê, mãe pequena, por alguma necessidade, inclusive ausência de encarregados específicos, pode vir a exercer as funções da Iaefum e ou da Iabazé, sem que com isto detenha os 3 cargos. Atualmente, fez-se a interseção à vida entre as nações, muitos cargos de origens diversas convivem no mesmo candomblé, reproduzindo tradições pontuais, mas já perdendo-se a origem histórica, regional e até liturgia. Outro fator complicador para a identificação precisa de cada OIE é a questão gramatical. Devido à dificuldade com as línguas de origem, a correta denominação, tradução e pronúncia dos cargos foi se perdendo no tempo, ou até mesmo modificando-se. É importante não confundir o cargo, OIE, com o oroncó e com o título. Ou seja, o cargo diz respeito à função a ser exercida. Exemplo, Iabazé, a mãe que cozinha. Já o oroncó é o nome pessoal do orixá, o qual, em determinadas casas, passa a ser o nome pelo qual o respectivo iniciado passa a ser chamado. Excelência, Odé Caiodê, o caçador traz alegria. O título diz respeito exclusivamente ao orixá, à sua bravura, feitos ou características, o que, por muitos é confundido com as qualidades daquele mesmo orixá. Excelência, ó Iamessourum, título de Yansan que a designa como a mãe dos 9 espaços siderais. Muitas vezes o filho de santo pode exercer um cargo na casa e ser chamado apenas por seu oroncó. Ou ainda, na mesma situação, ser chamado exclusivamente pelo cargo que exerce. Registre-se ainda, que no mesmo candomblé, pode haver aquele que é chamado pelo cargo, enquanto outro,
por razões aleatórias, é denominada Peloronco. Não há normas rígidas quanto a isto.